Você votou no cara que prometeu salvar o país. Ele era jovem, falava em liberdade e jurou caçar os corruptos. Você vai dormir tranquilo, achando que seu dinheiro está seguro. Mas quando você acorda e tenta passar o cartão no mercado, ele não funciona. Você liga a TV e descobre o impensável. O governo acabou de limpar a sua conta bancária. Sem máscara, sem arma. O criminoso usou apenas uma caneta. O Plano Collor não foi uma reforma, foi um sequestro nacional. Em um único dia, Brasília congelou 80% de todo o dinheiro do Brasil. A inflação de 80% ao mês continuava lá, mas agora o povo não tinha dinheiro nem para comprar pão. Como um governo que pregava o livre mercado cometeu o ato mais autoritário da nossa história? Como eles acharam que deixar uma nação inteira com só 50 mil cruzados no bolso ia salvar o país, em vez de explodir tudo de vez? Entender o que aconteceu aqui é entender como a engrenagem da nossa economia realmente funciona quando o sistema decide te atropelar. Se você quer esse tipo de análise, sem filtros e direto ao ponto, já se inscreve e deixa o seu like. É o seu apoio que mantém esse canal para a gente investigar esses absurdos. Agora, vamos abrir o capô e olhar direto para a matemática desse desastre. A estratégia era de uma arrogância técnica monumental. Se não existe dinheiro em circulação, os preços não podem subir. Era a lógica da liquidez zero, aplicada na base da força bruta. Mas a engenharia por trás desse congelamento ignorou um detalhe humano básico. As pessoas precisam de dinheiro para existir. O resultado foi um experimento de laboratório com 150 milhões de cobaias, que transformou a propriedade privada em uma sugestão burocrática e deixou o país em estado de choque. O plano que deveria matar o tigre da inflação acabou, na verdade, enjaulando a própria população. Para entender por que o governo Collor decidiu apertar o botão de autodestruição econômica, precisamos olhar para o cadáver que ele herdou em março de 1990. O Brasil não estava apenas em crise. O país estava em colapso termodinâmico. A inflação tinha atingido a marca absurda de 84% ao mês. Na prática, isso significa que o preço do leite subia enquanto você caminhava do corredor até o caixa do Carrefour. O dinheiro não era uma reserva de valor, era uma batata quente e radioativa que queimava a mão de quem ficasse com ela por mais de 5 minutos. No comando de tudo, Zélia Cardoso de Mello. A equipe dela operava numa espécie de bunker, totalmente isolada do Brasil real. Para esses tecnocratas, o problema era puramente matemático. Tinha dinheiro demais na mão do povo e produto de menos nas prateleiras. A solução genial, dentro daquela bolha acadêmica, cortar o mal pela raiz. Eles decidiram que, se o Banco Central simplesmente deletasse o poder de compra da população, a inflação morreria de fome. Se ninguém tem dinheiro para comprar, os preços são forçados a cair. Lógica de planilha, desastre na vida real. Era uma estratégia de terra arrasada. A ideia não era reformar a economia, mas paralisá-la para reiniciar o sistema do zero. O governo acreditava que poderia controlar 150 milhões de pessoas, como se estivesse ajustando variáveis em uma planilha de Excel, ignorando que, na vida real, a economia precisa de lubrificação financeira para não fundir o motor. O plano era matar a inflação por inanição. Mas, como veremos, você não pode matar a fome de um país proibindo as pessoas de carregar sua própria carteira. O plano de Zélia Cardoso era uma operação militar disfarçada de política monetária. Para que o confisco funcionasse, o governo precisava de um elemento que raramente existe em Brasília: o sigilo absoluto. Enquanto o país celebrava a posse do novo presidente, uma pequena equipe técnica trabalhava nos porões do Banco Central desenhando a logística do sequestro. A meta era congelar cerca de 100 bilhões de dólares em valores da época. O método? O feriado bancário mais longo e aterrorizante da nossa história. A mecânica foi cirúrgica. O governo decretou 3 dias de bancos fechados, tempo suficiente para que os computadores do Banco Central fossem reprogramados para ignorar os saldos das contas privadas. Quando as portas finalmente se abriram, o sistema bancário brasileiro tinha se transformado em um cemitério de ativos. Qualquer valor acima de 50 mil cruzados novos, o equivalente a cerca de 2 meses de um salário mínimo da época, estava bloqueado. O dinheiro ainda aparecia no extrato, mas você não podia tocá-lo. Ele agora pertencia ao Estado, sob a promessa de ser devolvido em 18 meses. O que aconteceu aqui foi a maior transferência de riqueza da história de uma democracia. O governo não criou um imposto, ele simplesmente tomou o capital das empresas e a poupança das famílias para financiar a própria sobrevivência. O que os técnicos chamavam de enxugamento de liquidez era, na real, um torniquete no pescoço do mercado. A equipe do Collor achou que tinha desenhado o crime perfeito contra a inflação, mas esqueceu o básico: sem sangue circulando, o corpo morre. Eles pararam o coração da economia e esperaram que o país continuasse andando. Quando as portas dos bancos finalmente abriram após o feriado prolongado,
o Brasil descobriu o significado literal de paralisia econômica. O teto de 50 mil cruzados novos era uma sentença de morte para o fluxo de caixa de qualquer empresa e um pesadelo para as famílias. Imagine ser o dono de uma fábrica com 1.000 funcionários e descobrir que o dinheiro para a folha de pagamento do mês simplesmente não existe mais. Ou ser um trabalhador que economizou a vida inteira para comprar uma casa e ver o seu patrimônio ser transformado em uma promessa de pagamento para daqui a 1 ano e meio. O país regrediu décadas em questão de horas. Sem papel moeda disponível, o Brasil mergulhou no escambo. Joias, carros e eletrodomésticos viraram moeda de troca em feiras improvisadas. O comércio parou, as linhas de montagem silenciaram e o consumo despencou 40% em poucos dias. Não porque as pessoas não quisessem comprar, mas porque o meio de troca tinha sido sequestrado. O governo Collor tinha conseguido o que parecia impossível: transformar a 7ª economia do mundo em um imenso mercado de trocas primitivo, onde um cheque pré-datado valia mais do que o saldo bancário. A tragédia humana foi imediata e profunda. Os jornais da época foram inundados por relatos de infartos em agências bancárias e suicídios de pequenos poupadores que perderam tudo. O governo tratava essas perdas como efeitos colaterais necessários de uma guerra contra a inflação, mas a realidade nas ruas era de um país em estado de choque pós-traumático. O Plano Collor não estava apenas combatendo a economia informal. Ele estava destruindo a confiança básica que mantém uma sociedade unida. E como veremos a seguir, o sacrifício de uma nação inteira foi baseado em uma falha de design que os tecnocratas de Brasília se recusavam a enxergar. A grande arrogância da equipe de Zélia Cardoso foi acreditar que a inflação era um problema meramente matemático. Eles pensaram que, ao remover o dinheiro das mãos das pessoas, os preços seriam forçados a cair pela lei da oferta e procura. Mas a economia brasileira não era um gráfico de livro didático, era um organismo viciado. O erro fatal de design foi ignorar a memória inflacionária. Mesmo sem dinheiro no bolso, os comerciantes continuavam remarcando os preços por puro medo do amanhã. A inflação parou por alguns dias por falta de oxigênio, mas o incêndio continuava vivo sob as cinzas. O governo também subestimou a criatividade desesperada do brasileiro. Para sobreviver, o mercado começou a criar formas alternativas de liquidez. O que os tecnocratas chamavam de liquidez zero logo foi perfurado por exceções, liminares judiciais e as famosas torneirinhas de liberação de recursos que o próprio governo teve que abrir para evitar um colapso social total. Em poucos meses, o dinheiro voltou a circular, mas a confiança na moeda tinha sido pulverizada. O resultado foi o pior dos mundos. A atividade econômica estava destruída, o desemprego explodia e a inflação, o monstro que deveria ter morrido no confisco, começou a subir de novo. A falha lógica era brutal. Ao roubar a poupança da nação, o governo Collor destruiu a única coisa que sustenta uma moeda: a fé no emissor. Se o Estado pode tomar o seu dinheiro a qualquer momento, o dinheiro perde sua função de reserva. As pessoas pararam de acreditar no Cruzado Novo, depois no Cruzeiro, e o país percebeu que o sacrifício de milhões de brasileiros tinha sido em vão. O Plano Collor não matou a inflação. Ele apenas provou que Brasília era capaz de quebrar o país tentando curá-lo com um machado em vez de um bisturi. Enquanto o Brasil tentava sobreviver ao deserto de dinheiro, o Ministério da Fazenda funcionava como um bunker isolado da realidade. Zélia Cardoso de Mello e sua equipe de jovens economistas, apelidados de yuppies da economia, tratavam as críticas como falta de coragem ou ignorância de quem não compreendia a genialidade do plano. Havia uma autoconfiança tóxica nos corredores de Brasília. A crença de que eles eram os únicos capazes de salvar o Brasil, mesmo que para isso tivessem que destruí-lo. O governo não ouvia os empresários, não ouvia os sindicatos e, pior, não ouvia os sinais óbvios de que o motor da economia tinha fundido. Alguma semelhança com a atualidade? O isolamento técnico logo se transformou em fragilidade política. Collor, que subiu ao poder como o salvador solitário, começou a ver sua base de apoio derreter conforme o PIB despencava. A equipe econômica, antes vista como audaciosa, passou a ser vista como amadora. O estilo Collor de governar, baseado no impacto e no choque, começou a gerar uma resistência feroz no Congresso e no Judiciário. O governo tinha confiscado o dinheiro do povo, mas acabou entregando o seu próprio pescoço político em troca de um plano que, tecnicamente, estava cheio de buracos. As falhas eram grotescas. O governo liberava recursos para setores amigos enquanto mantinha o torniquete apertado para o resto da população. Essa seletividade destruiu a última gota de moralidade que o plano poderia ter. O bunker de Zélia começou a sofrer fissuras internas e externas, e o clima de caça aos marajás se voltou contra o próprio palácio. O país percebeu que não estava sendo guiado por estrategistas brilhantes, mas por jogadores que apostaram as economias de uma nação inteira em uma única jogada de dados. E perderam.
O plano Collor não terminou quando o dinheiro foi finalmente devolvido, meses depois e já corroído pela inflação. Ele terminou quando o Brasil entendeu que o trauma era permanente. Fernando Collor, o caçador de marajás, tornou-se o primeiro presidente da história do país a sofrer um impeachment, caindo não apenas pelos esquemas de corrupção de PC Farias, mas pelo fato de ter roubado a única coisa que um político não pode tocar sem consequências: a esperança de um futuro estável. O confisco foi o pecado original que condenou seu governo ao fracasso absoluto. A verdadeira herança do confisco foi uma cicatriz psicológica profunda na identidade brasileira. Durante décadas, o brasileiro desenvolveu uma aversão patológica a deixar dinheiro parado no banco. Aprendemos, da pior maneira possível, que no Brasil o risco não é apenas o mercado, mas o próprio Estado. A ironia final é que a inflação, o monstro que Collor tentou matar com um sequestro em massa, só seria domada anos depois com o Plano Real. Uma transição técnica e sofisticada que provou que você não precisa roubar a poupança de ninguém para estabilizar uma moeda. Ou será que não? Hoje, o Plano Collor é a prova viva do que acontece quando a arrogância técnica encontra o populismo barato. O dia em que o Brasil acordou sem dinheiro no banco não foi só um erro de cálculo. Foi a maior lição de realidade que a gente já recebeu. A gente aprendeu, do jeito mais difícil, que a nossa liberdade econômica é frágil e que, às vezes, os maiores assaltos não acontecem num beco escuro. Eles acontecem em plena luz do dia, transmitidos ao vivo, por quem jurou proteger a nação. A internet e a economia podem até parecer terra sem lei, mas a história mostra que, no final, alguém sempre paga a conta. A pergunta que fica é: se algo parecido acontecesse hoje, você estaria protegido? Ou seria apenas mais uma cobaia desse laboratório chamado Brasília? Comenta aí embaixo.